Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriele dos Santos, eu sou especializanda do primeiro ano do programa do PM da CEPET Amib. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre insuficiência cardíaca aguda. Eu busquei na apresentação trazer pontos assim bem específicos mesmo de algumas condições, porque a gente vê que a insuficiência cardíaca aguda é gigante, né? Ela envolve várias patologias, enfim. Então, como a gente já vem discutindo sobre elas, eu decidi pegar questões mais específicas mesmo e também alguns artigos no final da apresentação, que é mesmo para estimular o estudo, tá? Então, eu trouxe as conclusões dos artigos e depois aí a gente pode até fazer uma leitura mais aprofundada para fazer discussão metodológica e tudo mais. Então, vamos lá. Então, começando com a epidemiologia. A insuficiência cardíaca aguda, então, ela é vista como um grave problema, né, de saúde pública. Inclusive, tem se considerado como uma proporção epidêmica mesmo, dado ao grande número que vem se apresentando nesses últimos anos. Apesar de ainda ter um avanço nos estudos, a gente vê que a gente ainda acaba perdendo muito desses pacientes. Às vezes porque eles não chegam até o hospital, às vezes porque o manejo no ambulatorial fica um pouco errado, e seja não só pelas condutas médicas, mas também pelos próprios pacientes que muitas vezes não aderem ao tratamento, né? Se a gente for olhar os pacientes que a gente tem de insuficiência cardíaca no hospital, eu arrisco falar que pelo menos uns 80% deles não estavam fazendo tratamento adequado, né? Então, apesar de a gente ter esse avanço nos estudos, a gente acaba ficando um pouco trancado no meio disso tudo, né? Os pacientes que já possuem uma história prévia de IC estão em média ali de 75% a 87%, que é um número bem considerável. Então, a gente sabe que isso corrobora com isso que eu estava comentando antes, né, que os pacientes não estão aderindo a esse tratamento. A gente, às vezes, é por falha médica, é pela falha do sistema, é por uma busca ativa que não está acontecendo desses pacientes, em quem faz manejo ambulatorial, ou pelo próprio paciente, né, que não está seguindo o tratamento, porque boa parte deles já tem essa doença prévia, né? A média, então, de sexo masculino ali seria de 48%, e desses pacientes também, 50% possuem uma fração de ejeção normal. A gente geralmente fica esperando aquele paciente a fração de ejeção reduzida, né? Mas é meio mesmo. 33% possuem ou FA ou alguma insuficiência renal e 40% são diabéticos, o que já traz um aumento, né, do risco cardiovascular também. E nesses últimos anos a gente vem visto um aumento do número da hospitalização. Eu busquei procurar no nosso banco de dados para saber o quanto de pacientes ali do Santa Casa internavam por insuficiência cardíaca. E não sei se vocês querem chutar um número, que a gente é tudo insuficiência cardíaca, né? Dos pacientes internados. Uhum. Eu olhei de outubro a março. E assim, o dado até eu acho que não está muito correto, porque ele teria 5% das internações do Santa Casa em UTI, de e tantos pacientes, 5% só seriam insuficiência cardíaca. Trouxe... É 5%, Bruno. E, enfim, assim, eu quis trazer isso para vocês, não só para falar em questão do BD, né? Mas também porque a gente, às vezes, quando acaba lançando, sei lá, às vezes é uma injúria renal, uma ITU, e esse paciente tem também insuficiência cardíaca, né? E por isso que a gente acaba perdendo poucos usados, porque com certeza tem muito mais paciente com IC no Santa Casa do que 5%, né? E uma coisa importante quando a gente está falando de uma insuficiência cardíaca aguda é porque ela é meio que um divisor de águas, às vezes, para o desfecho posterior daquele paciente, né? Isso vai estar aumentando a morbidade dele, isso vai diminuir questão de trabalho e tudo mais. A gente não sabe qual que é a condição que esse paciente vai ter de alta, né? A capacidade aeróbica dele, às vezes, já era prejudicada, vai ficar pior ainda dependendo do insulto que ele tem. Então, isso tudo marca uma mudança fundamental nessa história, né, e na progressão da doença. A hospitalização, assim como diversas outras doenças, né, como um fator de risco para o aumento na mortalidade. No Brasil, o que a gente mais vê é a cardiopatia isquêmica, mas olhando pelo DataSUS, o que mais aparece mesmo é o edema agudo de pulmão. Imagino que seja por algo tipo dos nossos BDs, né, que a gente lança de uma forma e, enfim, tem outras coisas associadas também.
Na diretriz de insuficiência cardíaca, trouxe uma frase que eu achei interessante compartilhar com vocês. Estamos vivenciando uma redução no número de internações no Brasil nos últimos 8 anos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esse aumento da taxa de mortalidade, tem a redução da hospitalização. O que é que está acontecendo, né? Ao meu ver, é quase um paradoxo isso, né? Parece que esse paciente, ele de fato não está conseguindo chegar no serviço. Porque como que eles estão morrendo mais, mas está diminuindo a hospitalização? Então, talvez seja alguma falha mais na básica, não vou dizer na básica, mas, enfim, até esse paciente chegar ali no nosso atendimento, né? Vamos para a insuficiência cardíaca, então, lá para a nossa UTI. Então, como por definição, a gente tem a insuficiência cardíaca aguda, definida quando o início rápido ou a mudança clínica dos sinais e sintomas de IC, resultando na necessidade urgente de terapia, certo? E ela pode estar relacionada tanto à isquemia, quanto distúrbios de ritmo, a parte valvar, doenças pericárdicas, as pressões elevadas de enchimento e resistência sistêmica elevada. Vou conversar com calma cada uma dessas, né? E as causas, elas podem ser tanto cardiovasculares quanto não cardiovasculares. Por que isso? Pelo aumento, né, da pós-carga, por exemplo, a gente tem a hipertensão pulmonar sistêmica, a gente tem essa alteração de pós-carga, o aumento também de pré-carga por conta de uma sobrecarga de volume ou de própria retenção hídrica. No caso de infecção, anemia ou de distúrbios de tireoide, que a gente pode ter uma falência circulatória, né, por conta de disfunção de débito, a não aderência nos tratamentos, que é isso que a gente veio falando, e também o uso de algumas medicações, como no caso de anti-inflamatórios não hormonais. Então, nós classificamos a insuficiência aguda como a cardíaca hipertensiva, a ventricular direita, que seria uma insuficiência isolada, a congestiva, que seria o que a gente conhece mesmo pela descompensada, né? A de baixo débito cardíaco, que obviamente seria o choque cardiogênico, o edema agudo de pulmão e as síndromes coronarianas agudas. Mas também a gente pode fazer a classificação da IC por apresentação clínica. Então, nós temos a IC com pressão arterial elevada. Essa IC, ela vai se apresentar de uma maneira mais rápida. Ela não vai ter aquela evolução progressiva. Por quê? A gente tem essa disfunção da pressão, essa disfunção de pressão da disfunção de distribuição de líquidos e a gente acaba tendo a congestão. Então, esse é bem aquele paciente, apesar que ele pode aparecer euvolêmico muitas vezes, né? Mas, geralmente, ele aparece hipervolêmico. Esse é aquele paciente que vai chegar para nós na UTI, a gente vai fazer o eco à beira-leito, a gente vai ver sinais de congestão e foi um paciente que evoluiu muito rapidamente nessa doença. O paciente que estava bem em casa, não tinha nenhum sinal sugestivo de IC e de repente ele acabou aparecendo com essa congestão. Já na IC com pressão arterial normal, aí sim é aquela história mais clássica. É aquele paciente que já vem alguns dias tendo dispneia, tendo algum desconforto, e ele vai evoluindo progressivamente. Então, por conta dessa progressão da doença, ele se aparece com a congestão, mas ele também tem alguns outros sinais. Geralmente é o edema de membros inferiores. Esse, então, seria uma IC de pressão arterial normal. E a pressão arterial baixa, obviamente, é por falha de débito cardíaco, né? Então, nós aqui temos o choque cardiogênico. Na IC, então, com disfunção sistólica, as principais representantes dessa disfunção seriam a miocardite aguda, as valvulopatias agudas também e a síndrome coronariana aguda. Então, o que acontece nessa situação? Que nem, por exemplo, da isquemia miocárdica. A gente tem essa disfunção ventricular e a própria IC por uma perda na massa miocárdica contrátil. Então, nós não vamos conseguir manter essa contratilidade adequada e isso vai gerar um aumento das pressões de enchimento, redução de volume sistólico e, consequentemente, do débito cardíaco. Quando a gente tem toda essa desregulação de débito, a gente acaba tendo uma ativação neurohumoral. E isso tudo vai contribuir com a própria manifestação clínica, que tudo vai virando aquele ciclo, né, virando aquela bola de neve, se a gente não intervir. E também pode dar alterações morfofuncionais que vão acabar progredindo com esse paciente, o que aumenta a morbidade, que é aquilo que nós estávamos falando lá no início, né, como um problema de saúde pública. E na IC, então, com fração de ejeção normal, aqui nós temos vários exemplos. Eu trouxe os principais para vocês. Então, o primeiro é o edema agudo de pulmão.
Se a gente for fazer um estudo da função sistólica, a gente vai ver redução, né, da contratilidade, isso no eco, né, a gente consegue ver bem. Né? A gente vê essa redução de contratilidade quando você posiciona em um eixo longitudinal de VE. Essa redução do volume sistólico com a disfunção diastólica que ele vem apresentando é o que de fato vai originar a IC, certo? E como a gente tem essas reduções de volume, a gente tem essas alterações de volume, a gente tem pressões médias alteradas. Né? No caso que nem do átrio direito, porque ele está em frente, essa rigidez que está apresentando o VE, ele vai ter uma pressão média aumentada, vai acabar aumentando o volume dele também, que é o que a gente conhece pelo barômetro do VE. E a capacidade contrátil dele vai até um certo limite, que é o que condiz mesmo, né, a própria IC. Estando com essa capacidade contrátil até um certo limite e não conseguindo fazer todo o fluxo adequado, essa pressão então se transmite para as vezes para os capilares pulmonares, e aí a gente tem todos os sinais que a gente conhece do edema agudo de pulmão. O estresse agudo e mobilização de volume é uma situação que acontece conosco. A gente consegue ir mantendo uma adaptação, né, dessa condição. Quando, por exemplo, a gente faz um exercício físico, a gente faz o exercício físico, a gente tem um aumento de retorno venoso para o VD, certo? E isso faz com que aumente o débito cardíaco da parte de câmara esquerda. Mas como a gente tem um coração funcionante, a gente tem uma boa contratilidade, a gente consegue ter uma dinâmica adequada. E aí o nosso coração, ele dá conta de todo aquele débito, de todo aquele aumento que sobrepôs sobre o VD, e está tudo certo. O problema é quando esse VE ele é hipodiastólico, né? Então ele não consegue acomodar todo aquele volume que ele precisa acomodar, e aí a gente tem a congestão pulmonar e, consequentemente, também a ativação neurohumoral. No caso da hipertensão pulmonar, obviamente, pelo aumento da pressão arterial, a gente vai ter uma diminuição de relaxamento de VE, vai agravar a função diastólica quando a gente já possui uma cardiopatia hipertensiva, e isso tudo veria para essa questão que é a principal, né, que é uma das questões que a gente precisa lidar quando no manejo da IC, que é da redução do fluxo coronariano. Então, a gente tem uma redução de fluxo coronariano, a gente tem um aumento de consumo de oxigênio, porque o coração precisa dar conta, né, do débito cardíaco, DO2 e tudo mais, e isso pode levar, então, ainda numa piora da função diastólica. No caso da fibrilação atrial, de 20% a 30% dos pacientes que possuem IC aguda, eles vão apresentar também fibrilação atrial. E, obviamente, se o coração não está conseguindo ser funcionante, né, da maneira que ele precisa ser, que ele tem uma redução de contratilidade, ele tem a redução de débito cardíaco e também contribui para a disfunção diastólica. Em questão de número, quando o paciente ele apresenta a fibrilação atrial, ele perde cerca de 15% de débito cardíaco dele. Então, vocês imaginem um paciente que já tem uma fração de ejeção reduzida, já tem toda uma falha em débito cardíaco, e ele ainda vai ter uma FA. Né? Esse débito cardíaco dele vai ficar péssimo, né? Por isso que a FA ela tem muito a ver com morbidade, mortalidade, né? Lembrando vocês, então, da questão das forças de Starling, né, que esse equilíbrio entre as forças opostas, né, e aqui no caso chama atenção para a questão pulmonar. Então, a gente teria o equilíbrio entre as forças hidrostáticas e oncóticas, dos capilares alveolares e também do próprio interstício pulmonar. Só que, no entanto, os pacientes com IC, a gente tem essa perda da regulação, né? Por quê? Porque a gente aumenta a pressão hidrostática dos capilares e isso vai superar a capacidade de drenagem linfática. E o que vai gerar então, o edema pulmonar. Eu trouxe aqui o gráfico da curva, então esse aqui seria o normal, né? Quanto mais aumenta, que ele vai se compensando. Agora, nos pacientes com insuficiência cardíaca, essa curva ela é reduzida e desviada para a direita. Então, o que isso significa? É daqui que vai surgir não, né? Mas eu acho que isso ilustra, esse gráfico faz com que a gente consiga compreender bem o conceito da insuficiência cardíaca, né? Porque
a gente vai ter um volume, para ter determinada pressão diastólica final de VE, a gente vai precisar, a gente tem um volume menor, certo? Então, isso significa que o trabalho desse miocárdio não vai tá adequado. E aí, então, que vem, né, essa questão, que a insuficiência cardíaca seria uma síndrome complexa, no qual o coração é incapaz de bombear o sangue de forma a atender às necessidades metabólicas celulares, por conta dessa pressão diastólica final de VE, ou ele consegue fazer só a custas de uma elevada pressão de enchimento. Eu acho que esse gráfico deixa mais claro esse conceito, né? Lembrando vocês da ICFER e da ICFEP, então, basicamente, a diferença entre as duas é que quando a gente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem essas mudanças adaptativas no miócitos, né? E isso faz com que tenha um remodelamento patológico do VE. E é lógico que se é um remodelamento patológico, a gente tem perda de contratilidade. Tendo a perda de contratilidade e a perda de estrutura, a gente tem uma disfunção também da dilatação ventricular, né? E aí, como a gente não consegue ter as respostas humorais, as respostas do sistema nervoso, né, adequado, porque a gente não tem uma anatomia adequada, a gente tem uma mudança, então, na ativação do sistema nervoso simpático e também do próprio sistema renina, angiotensina e aldosterona, que, inclusive, toda essa questão do sódio e de retenção e tudo mais vai ser uma das questões que vão colaborar, né, para IC, inclusive é por isso que a gente usa diurético. E na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, então, a gente também tem essas alterações, mas o coração ele consegue contrair, né, adequadamente, mas ele não relaxa, certo? Então, aqui a gente teria essa alteração estrutural, né, mas ele consegue, então, ter a contração adequada. Por isso que a gente considera ele como uma fração de ejeção preservada. Então, o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Vai ser clínico, vai ser por eletro, vai ser por radiografia, vão ser alguns marcadores de laboratório e o ecocardiograma, né? Basicamente, a gente vai ficar permeando entre eles. No diagnóstico clínico, então, boa parte dos pacientes vão se apresentar para nós com a dispneia, né? O sintoma clássico aí da IC. Quando a gente está pensando no diagnóstico clínico, a gente até já conversou sobre isso lá no Santa Casa, né? Da diferença da anamnese, que a gente faz uma anamnese ambulatorial, ou da enfermaria para a nossa anamnese na UTI. A gente teria ela separada em dois tempos, né? Então, no primeiro tempo seria o quê? Essa dispneia que a gente percebeu do paciente, que a gente precisa intervir para ele ter o melhor conforto e conseguir redistribuir aquele líquido, enfim, né? Seja lá pelo que for. E, em segundo momento, também, a gente vai ter que investigar a história, né? Por isso que a nossa anamnese seria dividida em duas partes. Uma parte para trazer a compensação hemodinâmica, ventilatória que a gente precisa oferecer a ele, e na segunda parte, mais investigativa, para a gente conseguir direcionar o nosso raciocínio clínico. Então, se a gente tem uma história sugestiva de C, se a gente tem uma história de dispneia, isso está muito favorável, né? Mas se a gente não precisa esperar muitas vezes depois para poder fechar o diagnóstico, que nem a gente estava falando, né, Belém, que eu estava vindo para cá. A B13 e a turgência jugular, então, elas não são únicas de C, mas elas falam muito a favor. E o edema dos membros inferiores. Quando a gente junta todas essas questões, a gente consegue começar a separar eles, a classificar eles naqueles perfis que a gente conhece da IC, né? Que acho que está bem claro já para todo mundo aqueles perfis, né? Quente, seco, úmido. Então, que é o que a gente vai ver em questão de perfusão e também de congestão. Em questão de eletro, ele é nível de evidência C, então a gente não vai diagnosticar a insuficiência cardíaca pelo eletro, mas pelo eletro a gente vai conseguir excluir algumas outras doenças, inclusive síndrome coronariana aguda, né, que seria uma causa de insuficiência cardíaca aguda. Bloqueios de ramo, enfim. Depois vocês olham com mais calma aqui, é bem legal essa tabela, que tem algumas questões específicas do eletro, né, com as causas bases. A radiografia de tórax também é um nível de evidência C, mas vai nos ajudar, obviamente, a ver sinais de congestão e também o próprio índice cardíaco, ali de 50%, né? Então, a gente consegue ver essa área cardíaca e tentar sugerir se esse paciente tem IC ou não. Laboratório, e isso depois também, posteriormente, a gente vai fazendo seriados, né? De acordo com a clínica.
a gasometria arterial, para a gente ver essa dinâmica dos gases e ver como que está o funcionamento, né? As troponinas, se a gente tem uma síndrome coronariana, e os peptídeos natriuréticos, que é bom a gente lembrar que ele tem um bom valor preditivo negativo, né? Mas se ele vier aumentado, também não quer dizer que seja insuficiência cardíaca. Se ele vier negativo não, desculpa, se ele vier reduzido, aí a gente sabe que não é. Né? Isso, então, que seria o valor preditivo negativo, porque às vezes a gente vê que fica tudo muito apegado no ProBNP, né? Mas é bem assim. O ecocardiograma, então, ele vai nos auxiliar para fazer um estudo anatômico e também funcional, fazer a avaliação ventricular, ver como que estão as câmaras, ver como que está a contratilidade, né? Ver as espessuras. A gente consegue ver as funções valvares, a gente vê tanto o funcionamento quanto a própria estrutura. E a gente consegue, através do ecocardio, fazer uma estimativa hemodinâmica que não é invasiva, né? A gente consegue fazer isso, inclusive, a beira-leito. Calcular VTI, consegue ter uma estimativa de débito, de VO2, enfim. E também para conseguir excluir algumas doenças de pericárdio. Aqui o eco à beira-leito, só mesmo para a gente lembrar que sinais de congestão, então a avaliação de veia cava, né, com a variação ali de 50%, entre inspiração e expiração, e aqui também trouxe só mesmo as linhas As, da parte pulmonar, então a gente teria a pleura, ver o deslizamento das pleuras, aqui a gente teria, então, se fugir a palavra, né, reverberação, enfim, o reflexo lá, né, da pleura, as costelas, e entre elas, então, a gente iria procurar as linhas B, que elas seriam nesse sentido, mais de 3, estaria sugestivo, então, a congestão. No diagnóstico, a gente também tem esses dois critérios. Basicamente, o de Framingham a gente usa é mais até usado em ambulatórios, né? O Boston a gente já consegue ir pela história, o exame físico, a própria radiografia. Então, na UTI a gente acaba usando mais esse tipo de critério. Então, em resumo, o que acontece na insuficiência cardíaca? A gente tem essa disfunção miocárdica, tanto sistólica, né, quanto diastólica. Tendo uma disfunção sistólica, a gente tem essa diminuição de débito cardíaco. O débito cardíaco vai depender da frequência cardíaca, do volume sistólico. Então, a gente vai ter alterações de pré-carga, pós-carga, contratilidade. Então, com isso tudo, a gente acaba tendo uma diminuição da perfusão sistêmica, diminuição de PA, e às vezes em resposta compensatória, então, para manter o débito cardíaco, a gente aumenta a frequência cardíaca. Paralelo a tudo isso, ocorre toda essa cascata de inflamação sistêmica, né, com liberações de citocinas, com aumento de óxido nítrico, que vai fazer a vasodilatação, e isso também vai acabar afetando na perfusão coronariana, que vai acabar, então, dando aumento de consumo de oxigênio, diminuição de débito, muitas vezes aí descompensando, dando arritmias, enfim, e tendo, às vezes, uma progressão desfavorável, né, se a gente não intervir. O nosso tratamento, então, ele teria por objetivo principal restaurar a perfusão orgânica, né, e dar o alívio dessa congestão tanto sistêmica quanto pulmonar. Ou seja, o que a gente vai querer fazer na prática? A gente vai tentar aumentar esse débito cardíaco, reduzir as pressões de enchimento de VE e para preservar uma perfusão coronariana adequada. E lembrar do tempo. A gente tem muito tempo para os infartos, AVC, né? Mas na insuficiência cardíaca, não só da parte de síndrome coronariana aguda, a gente sabe que essa média, né, com uma média ali de 6 horas de atraso, a gente aumenta em 6,8% na mortalidade. Então, às vezes, fica aquele paciente lá e fica aquela fosforilação, né? E esse paciente está perdendo esse tempo e está aumentando a mortalidade dele. Então, quais que são as medidas gerais do tratamento? Primeiro, obviamente, uma adequada oxigenação arterial, a gente tem que evitar a hiperóxia, a gente vai ponderar uma VNI se as outras medidas para hipoxemia não foram eficazes, e também a própria VNI, ela consegue reduzir o trabalho respiratório e ela melhora a congestão pulmonar pela própria pressão positiva, né? Porque a gente vai estar alterando pós-carga, pré-carga, então a gente vai conseguir colaborar com o débito cardíaco. Nunca retardar a intubação, né, se ela estiver indicada, até pela própria pressão positiva, esse paciente ele pode se beneficiar. Quanto à sedação e analgesia, a gente conversa um monte, né, sobre o quando que a gente deve sedar, como sedar, então ser bem
criterioso quanto a isso. E aqui só chamando a atenção para a questão da morfina, que apesar da morfina ela fazer essa vasodilatação tanto arterial quanto venosa, mas ela pode acabar alterando um pouco o drive respiratório, né? Então talvez não seja uma boa opção, talvez seja melhor usar um fentanil. Os diuréticos, obviamente, eu vou falar melhor deles, ali de vasodilatadores, ionotrópicos, inodilatadores também. Fazer uma avaliação volêmica adequada, ter noção de congestão ou não desse paciente, saber com quem que é que você está lidando. A questão dos beta-bloqueadores, né, e ter muito cuidado para quem que você está colocando os beta-bloqueadores. Você não vai deixar um beta-bloqueador se aquele paciente tem um sinal de baixo débito, se tem sinal de hipoperfusão tecidual, mesmo que ele já use. Às vezes a gente vê que eles chegam lá usando, né, porque foi feito a reconciliação medicamentosa e eles estão com beta-bloqueador. Se tem insuficiência renal, então suspender IECA, suspender BRA, e a gente vai substituindo eles por outros, né, de via oral, como a hidralazina, os nitratos. Enfim, claro que depende também de cada momento do tratamento, que também vou falar posteriormente. E aí fazer o tratamento direcionado para cada caso, né? A gente vai ter que fazer uma reperfusão, a gente vai ter que encaminhar para cirurgia, a gente vai entrar com antibiótico. Então, quanto aos diuréticos. O diuréticos acho que não é segredo para ninguém aqui, que ele vai aliviar os sintomas, vai melhorar a oxigenação desses pacientes. Isso tudo acontece porque ele consegue, reduzir o volume intravascular, então auxiliando nessas quedas de pressão de enchimento ventricular. Os diuréticos de alça, então, vão ser os diuréticos de primeira escolha, tanto por eles alterarem essa questão de volume, mas também porque eles têm um próprio efeito vasodilatador. E a dose ela é dependente tanto da função renal quanto a dose de uso habitual. No caso da furosemida, a gente indica de 2,5 vezes a quantidade que a pessoa já usa habitualmente, né? Esse estudo aqui do New England, então, ele traz a discussão se a gente deve usar a furosemida contínua ou intermitente. E ele trouxe que não houve diferenças no volume da diurese e também no próprio alívio de sintomas. Eu chamo a atenção para a questão da resistência à furosemida, que pode desenvolver principalmente os pacientes que já fazem uso. E aí, então, a gente às vezes tem que seguir aumentando a dose ou até mesmo pensando num duplo bloqueio ou triplo bloqueio. Esse outro estudo, então, ele compara os diuréticos com a ultrafiltração. O que seria mais vantajoso? A gente usar os diuréticos ou fazer a ultrafiltração. E, na realidade, a ultrafiltração ela teria como vantagem que a gente tem um maior controle sobre a remoção daqueles fluidos, a gente consegue ter um melhor controle sobre o sódio e também por a gente ter esse melhor controle, a gente tem uma menor ativação neurohumoral. Só que, porém, esses pacientes, eles apresentam mais eventos adversos, inclusive eventos mais graves, e também com uma frequência aumentada. Então, qual que é a conclusão que ele chega? Que a gente deve reservar o F nos casos dos pacientes que não consigam responder com a terapia com os diuréticos. Quanto aos vasodilatadores, então, os nitratos, nós temos um aumento, né, da produção de dióxido nítrico, reduzindo pressões de enchimento tanto de VD quanto de VE, a própria resistência vascular sistêmica, pulmonar, pressão arterial, e eles vão colaborar aumentando, então, o volume sistólico e o próprio débito cardíaco, que consegue diminuir, né, o consumo de oxigênio pelo miocárdio. A nitroglicerina, ela vai ser a nossa primeira escolha quando a gente tiver pacientes normotensos. Ela vai fazer uma vasodilatação mais venosa. Então, ela vai aumentar a capacitância do sistema venoso e vai reduzir as pressões de enchimento e também a pré-carga. O nitroprusiato, ele já faz uma vasodilatação tanto arterial quanto venosa. Reduz pré-carga, reduz pós-carga, leva a resistência sistêmica, né, e com isso aumentando o débito cardíaco. O desmame, então, dos vasodilatadores, a gente sempre vai iniciar, quando o paciente chega para nós, a gente vai iniciar com uma terapia endovenosa. Porque vai ter uma resposta mais rápida e outro porque a gente tem essa terapia mais na mão. Quando a gente precisa suspender, a gente consegue suspender, diferente da medicação via oral. Mas a gente tem que pensar no desmame desses vasodilatadores. Então, a gente vai pensar em 24 ou 48 horas e após isso a gente inicia, então, com os ECAs, BRAs, hidralazinas, isosorbida, enfim, né, depende da condição mesmo que o paciente está apresentando.
Esse outro estudo aqui do Lancet, ele é um estudo mais antigo, mas ele é um estudo importante por comparar se a gente deveria usar altas doses de nitrato e baixas de furosemida ou o contrário, né? Ou altas doses de furosemida e baixas doses de vasodilatadores. E o que viu é que seria mais eficaz a gente usar uma dose maior de vasodilatador e menor de furo. Quanto aos ionotrópicos, esse a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eles podem aumentar o estresse miocárdico, né? Justamente por fazer toda aquela ativação neurohumoral, fazer também aumento de citocinas, ter radicais livres por conta da própria ativação. E com isso pode acabar tendo uma depressão de energia do miocárdio e causar a morte celular e a apoptose, que obviamente não é o que a gente quer. Então seria contraindicado o uso nos pacientes que têm uma IC descompensada, né, que não tem um sinal então de má perfusão periférica ou choque. Nesse estudo aqui, que ele é bem conhecido, né, na questão da insuficiência cardíaca, ele vem, então, se a gente usa vasodilatadores endovenosos ou as drogas ionotrópicas. E o que apareceu é que houve uma redução na mortalidade intra-hospitalar quando se usou os vasodilatadores e não os ionotrópicos. Aqui, esse outro estudo que também é bem conhecido na parte da insuficiência cardíaca, ele viu que teve um aumento de mortalidade em 6 meses naqueles que fizeram uso de ionotrópico. Só quero chamar a atenção que para esse estudo, ele foi um estudo randomizado, sim, de pacientes com IC descompensada, mas todos eles estavam fazendo uma terapia guiada pelo catéter da artéria pulmonar, o que não é a realidade de todos, né? E esse último aqui também, que também é bem conhecido, ele vê o que seria melhor. O que seria melhor não, né? Se o meu Rinone, ele de fato seria vantajoso, né? Ele comparou com o placebo e o que ele viu é que não houve a diferença no tempo de internação, mas houve um aumento de eventos adversos no uso do Rinone, como hipotensão, taquirritmias, enfim. Então, tem que saber bem para escolher certo, né, a indicação do Rinone. Quanto ao controle de ritmo e controle de frequência na fibrilação atrial, como a gente já tinha comentado, a associação com o EIC, FA e IC, ela é muito comum e isso está relacionado ao pior prognóstico, né? Então, a FA ela é vista como um fator independente de mortalidade por causa de tudo aquilo que eu já tinha comentado. Nesses estudos aqui, então, do New England, ele teve uma amostra de 1.376 pacientes com IC e uma fração de ejeção reduzida e FA. E o que ele viu? Que o grupo que utilizou mais antiarrítmicos teve maior número de internações durante o período, apesar de que a mortalidade foi semelhante. E aqui, lembrando vocês, então, que o controle da frequência, né, não de ritmo, deve ser rotina nesses pacientes que têm IC e fibrilação atrial, mesmo naqueles que estão com a fração de ejeção normal. Aqui um outro estudo, então, também publicado no New England. Esse aqui seria mais mesmo para a questão ambulatorial, porque a gente não vai fazer uma ablação no paciente na UTI, mas eu achei interessante trazer porque ele compara, né? Ou é controle de ritmo, ou é controle de frequência, ou é ablação. O que seria melhor? E o que viu é que a incidência de desfecho de mortalidade, né, ou internação, os pacientes com IC foi menor nos grupos que fizeram a ablação. Então, talvez dá para ponderar essa terapêutica, certo? Aqui estão as bibliografias e fico à disposição. Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar sobre o Dr. Gerson falou ontem na aula de se a gente só vai usar a vitamina se a gente tiver o ecocárdio alterado, porque a gente costuma fazer um uso bem empírico, assim, né? Baixo débito, euvolêmico, a gente acaba colocando para ver se melhora a diurese, perfusão. Beleza. Por isso que vocês já viram falar do curso SAVIC? Suporte avançado de ciência cardíaca. Então ele faz uma sistematização de todo o tratamento de IC. Ele é bem legal, tá? Porque ele vai organizando o pensamento para a gente não deixar escapar nada, sabe? Eu acho que devia, do mesmo jeito tem bando de sepse, tem corre para tratar síndrome coronariana aguda, tinha que ter o bando também, digamos assim, o protocolo assim, da IC, tá? Porque ele faz o ABC do FGH de como você vai dar o suporte para a ciência cardíaca, tá? Então,
para a gente poder pensar se vai fazer do button ou não, primeiro a gente tem que classificar o paciente no perfil clínico hemodinâmico. Então, o perfil é B, C ou L. Tá? Quem que vocês acham que é o paciente do perfil B? Quando vocês atendem, né? Quem que é como que é o paciente com perfil B? Vocês lembram disso, da teoria? Dispneia, congesto, O paciente é o quente úmido, né? O paciente tem sinal de perfusão ok, não está rebaixado, não tem enchimento diferente, está urinando bem, só que ele está congesto. E quais são os sinais de congestão clínico? Vamos esquecer eco. Não vamos ver cava, não vamos ver linhas B, nada. A gente tem que pensar na clínica. Lembrar que vocês são R1, assim, muita gente não teve experiência, muita gente acabou de formar e está entrando na UTI. Então é bom a gente sempre pensar na clínica. Clínica, querendo ou não, é soberana. O eco, vocês vão aprender. Você fica com uma outra análise. Primeiro você tem que saber o que você vai procurar no eco. Não adianta querer fazer o eco e não saber o básico. Então, se você for examinar um paciente, primeiro, IC. Eu acho que é IC. Primeiro tem que suspeitar o porquê. E a dispneia. Dispneia tem um valor preditivo negativo quase de 100%. Se o paciente não tem dispneia, grande chance dele não ter uma IC descompensada. Pode ter? Difícil. Mas, então tem dispneia. Então você vai abrir duas caixas. O paciente tem dispneia por causa cardíaca e não cardíaca. Quando que é respeitada a parte cardíaca? Você vai examinar o paciente, né, fazer exame físico. O que vocês vão procurar? Quais são os sinais que vocês vão procurar? Geralmente o paciente vai procurar sinal de congestão. Então, no exame físico. Urgência jugular. É bom? É ótimo. Bom, mostra que tem um retorno venoso alto, tem aumento de pressão de câmara, né? Lado direito, direito e tudo mais. O que mais? Crepitante não escuta. Ótimo. Né? Endêmico inferior. Vamos olhar? Vamos. Mas a gente não vai dar importância. Tá? Porque tem um monte de doença que pode cursar com endêmico inferior. Mas a gente vai olhar. Se tem ali, a gente, opa, também tem ali. O que mais? Como que chama isso aí? Isso. Né? Vai lá, fazer tipo um Murphy no paciente, a gente vai ver aumentar a urgência jugular. Ótimo. Outra coisa que pode ajudar muito a gente. As podia falar. C3, tudo isso, mas aí você tem ouvido muito treinado. Vamos pensar nas coisas mais simples. Você examinou. Pergunta para o paciente, o que você usa de remédio? A gente não viu que 75% dos pacientes já têm o diagnóstico de C? 20% mais ou menos não vão ter o diagnóstico. Se o cara fala para vocês que usa losartana, carvedilol, espirolactona, ele não teve febre, esse cara tem C. O paciente tem congesto, está congesto. E fora isso, a gente vai procurar então os sinais de hipoperfusão, certo? Saber se o paciente, a gente já sabe que está congesto. Agora tem que saber se ele está bem perfundido ou não. Bem perfundido, perfil B. Mal perfundido, perfil C. Certo? Porque daí a gente vai conseguir começar a pensar como que a gente vai tratar esse paciente. Perfil B. O que vocês vão fazer para tirar o cara da congestão? Diurético. Beleza. Primeira coisa é fazer diurético. Tá? Se o cara tiver hipertenso ou normotenso, a gente pode fazer vasodilatação para ele também. Mas primeiro você vai fazer diurético. E quanto de diurético? Qual que é a dose? Em bolos. Beleza. É isso mesmo. Faz, você vai tirar a pessoa. Está desconfortável um pouquinho para respirar, está bem congesto, você vasodilata o paciente, você vai poder fazer VNI, tudo isso você vai poder fazer para o paciente. Mas primeiro você tem que conseguir classificar o perfil clínico hemodinâmico. Tá? Beleza. Então vocês já conseguiram entender como que trata o paciente de perfil B. Posso vasodilatar ele oral? Não está tão ruim assim que precisa de vasodilatar? Pode. Pode colocar. Posso fazer nipride? Pode. Pode fazer nitroglicerina? Pode também. Tá? Não pode esquecer do diurético. E se estiver desconfortável, fazer VNI. O perfil C. Então o paciente está úmido, né, e frio. Como vocês vão tratar ele? O que vocês vão fazer? Inotrópico. Tem duas formas. Você pode simplesmente só fazer diurético e observar se o paciente não melhora. Porque se você tirar o fator de congestão, às vezes o coração do cara fala, começa a conseguir bombear, porque você esvaziou o paciente. Você vai diminuir o retorno venoso que você está eliminando. E pode melhorar. Só que vai ter o paciente que às vezes não vai conseguir. Um paciente de pressão de injeção muito baixa. Às vezes vai precisar de inotrópico. Tá bom? E qual inotrópico vocês vão usar? Já vai fazer diurético.
Qual outro? A gente tem 3 inotrópicos. O Iganol e o levosimetano. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Tá? A dopamina, primeiro, que é mais barato. E todo mundo já tem mais domínio. Causa menos vasodilatação, causa menos hipotensão e é menos arritmogênico. Apesar de a gente achar que é milrinônio, mas não é. Tá? Desvantagem da dobuta. O que o Savic fala pra gente? Faz o A, B, C, D, F, G. E tem o G, que é o último ponto. Ele fala garantir a reconciliação medicamentosa. Bom? Você manter as medicações de uso habitual do paciente, você diminui a mortalidade. Questão do beta-bloqueador. A gente só tem que diferenciar choque cardiogênico de ser descompensado. Tá? Se o paciente tem esse descompensado, você não precisa suspender o beta-bloqueador. Tá bom? Porque você aumenta a mortalidade quando você suspende. Porque a função do beta-bloqueador é risco de morte súbita, arritmia. A gente está dando um monte de droga que faz arritmia. Né? Pode fazer taquicardia, enfim. Pode fazer um monte de coisa. Então, a gente garantir o uso da medicação vai diminuir a mortalidade. Tá? É isso que eles pregam. Tem várias correntes. Tá? Tem um monte de gente que fala, não, tem que suspender, tem um monte de trabalho e eles ficam confrontando um com o outro. É claro que a gente tem que observar bem o paciente. Se ele não usa beta-bloqueador, eu não vou colocar. Mas se ele usa, eu posso manter. E sempre reavaliando, porque o paciente muda ao longo da internação. Tá? Então, a dobutamina, a única coisa que você tem que fazer é reduzir pela metade o uso do beta-bloqueador. Porque eles vão competir pelo receptor, você diminui e mantém o efeito protetor da medicação, só vai ter que diminuir pela metade, e às vezes são alguns pacientes que vão ter que usar uma dose de dobuta um pouquinho aumentada. Tá bom? Porque tem questão de perfusão, eu preciso aumentar a contratilidade do coração dele. Tá? Milrinone, a vantagem é dos pacientes que usam beta-bloqueador. Eu não preciso diminuir a dose, eu posso manter a dose habitual, manter. O problema dele faz muita hipotensão. Tá? Os dois, eles agem pelo canal de cálcio. Tá bom? Então, é algo que você tem que observar. Se o paciente usa dobutamina e milrinone, é cálcio diário. Tá bom? Por que o milrinone faz tanta vasodilatação? Você sabe? Ele inibe a fosfodiesterase. Então, tem um monte de receptor no pulmão, tem um monte de receptor em um monte de lugar. Então, ele faz uma vasodilatação realmente bem importante. Então, aquele paciente que está com uma pressão meio borderline, não coloca milrinone, não. Não vai dar bom. Tá bom? Vai fazer hipotensão e esse paciente pode piorar. Destaque também. Oi? Destaque também. Sim. Faz mais a arritmia atrial também. Bom, e o levosimedan? O levosimedan é muito legal. Se você faz a infusão dele 24 horas, ele tem um tempo de permanência de 7 dias. Então, eu imagino que quem tem muito dinheiro e tem que ser terminal, deve ir no hospital chique, vai lá, fica 24 horas, vai para casa, depois de uma semana volta. Beleza. Ele não é pelos canais de cálcio, ele faz aumento da sensibilidade da troponina por cálcio. Tá? Então, ele é um outro tipo de inotrópico. A gente não usa, é muito caro. De vez em quando a gente consegue uma amostra na Santa Casa e usa alguns pacientes. Aqueles que nunca desmamam da dobutamina, você tenta de tudo, não consegue, a gente faz uma dose de levosimedan e o paciente sai. Tá? Até no transplante. Então, a gente tem esses 3 tipos de inotrópicos. Esse é o perfil C. Tá? Pode só fazer o diurético e ver como o paciente vai responder. Ou, às vezes, você faz as duas coisas ao mesmo tempo, que você, às vezes, tira o paciente mais rápido, às vezes, é um paciente mais grave, tudo mais. Porque, qual que é o risco desses pacientes? O que a gente não quer que aconteça com eles? Ele vira de choque cardiogênico. Então, se você age rápido na IC descompensada, você tira o paciente. Tira a congestão, tira esse monte de perfusão. Agora, se é um paciente que já fica lá no PA um tempão parado, a gente chega, não faz uma avaliação, não encaixa num perfil clínico hemodinâmico adequado e dá uma demorada para cuidar desse paciente, ele vai virar um choque cardiogênico. Tá bom? Porque ele vai chegar uma hora que ele vai perder a reserva que ele tem. Tá? E o perfil L? Aumenta muito. E vai ficar ruim. Por isso que a gente tem que agir rápido. E não é difícil. Ou você vasodilata e faz furo, ou você faz inotrópico e faz furo. Não tem muito segredo. Basta você saber encaixar o paciente no perfil. E o perfil L? O paciente, geralmente, é aquele paciente que está seco e frio. Quem que é esse paciente? Não, é o perfil L. Não está em choque ainda. Tá? Choque cardiogênico é outra entidade. Choque cardiogênico é hiperlactatemia, paciente chocado, que precisa de droga vasoativa. E o perfil L é o idoso. É o idoso que, quando o médico fala, você não pode parar de tomar seus remédios, ele toma lá
2 comprimidos de furosemide, espironolactona, daí ele teve uma diarreia por 5 dias, não tomou água, e ele chega lá seco. O que isso vai fazer para ele? Volume. O mais importante do perfil L é lembrar que o paciente com IC também desidrata. Tá? O pessoal esquece isso. AEC é furo. É furo. Às vezes o paciente está seco. Então, tem que lembrar disso também. Nem sempre é furo. Olha a história do paciente. Vê o que aconteceu com ele nas últimas 72 horas, que às vezes já vai dar a dica. Tá bom? É só isso. É só se hidratar. E quanto que vocês vão fazer para esse paciente? 250, ausculta o paciente, reavalia o paciente. Tá bem. Vai mais 250 até o sinal de hiperperfusão acabar. E você reavaliando. Você não pode errar a mão, porque senão esse paciente vira um seu, ele vai direto para choque cardiogênico. Então você tem que ficar do lado do paciente ali, olhando e reavaliando, auscultando. Ah, já manjo de E, tá bom? Então vai lá. Vai fazendo cava pulmão, até que o paciente ele se restabeleça. Tá? Então, a IC descompensada, gente, se você traçar bem certinho o perfil, você estira o paciente. Não é tão complicado, é só sistematizar na cabeça de vocês todos os perfis. Depois eu mando o material do Savig, que ele faz o ABCDFGH certinho. Tá? E beleza, esse paciente, então, passou 24, 48 horas, e ele começou a realmente melhorar. O sinal de hiperperfusão não está indo, não tem mais problema, ele já está um pouquinho mais seco. Então, a gente tem que sempre lembrar que se a gente suspender alguma medicação dele, a gente tem que começar a reintroduzir dentro da UTI. A gente não é só médico que coloca droga vasoativa. A gente tem que lembrar IECA, Colbra, paciente usa Entresto. Se não usa Entresto, a gente pode introduzir Entresto dentro da UTI. É uma ótima medicação para quem tem fração de ejeção, né, reduzida. Então, a gente tem que lembrar que o tratamento, digamos assim, da enfermaria, as medicações orais, a gente tem que começar na UTI. Se eu suspendi, ou otimizar a mesma dose. A paciente estava com subdose antes, por isso que ele descompensou, não estava com tratamento bom. Já tirei de descompensação, você vai aumentando dose, né? Porque ele já vai mais compensado na enfermaria, passa menos tempo na enfermaria. A gente não precisa de um cardiologista para falar para a gente como que trata mais C nessa fase, né? Eles têm a parte deles, que é extremamente importante, fazer o acompanhamento, mas a gente consegue fazer o tratamento também. Então, tem que lembrar de se suspendir, reintroduzir a medicação, tá? E fazer toda essa questão de ajuste dos caminhos. E trata direito, porque a gente vai virar choque cardiogênico, é ruim. Tá? Aí morre. Tá? Vocês verem, a gente evoluiu muito, tá? Na parte da cardiologia. A taxa de mortalidade no mundo vai ser descompensada entre 8% e 23%. Tá? No Brasil, entre 5% e 12%. E o nosso, da Santa Casa não, do CEPET. Quanto vocês acham que é? A taxa de mortalidade. Né? A gente tem paciente muito ruim. 10. 11. Tá? Nossa taxa de mortalidade no grupo todo. Em 2019, a gente estava fazendo um estudo que chama Cardiocríticos. Então, a gente fez uma análise em 2019, pegou todo o banco de dados e a gente separou os pacientes cardiológicos e não cardiológicos. Tá? A gente fez 2.581 atendimentos só de paciente cardiológico. Grande parte da Santa Casa. Tinha dado melhor. E a gente viu que dos 2.581, 244 foram diagnóstico primário de IC. Ou já também tinha IC como diagnóstico secundário, mas por descompensação. Tá? Então, de 11% de mortalidade. E pensando que a gente às vezes junta 3, 4 pacientes na Santa Casa, não dá uma fração de injeção normal. Né? É 15, 18. Quando é 30, a gente já é 30. Tá ótimo. Tá tranquilo. Não, você vai bem sozinho. Eu fiz isso com 25%. 25? Tá tranquilo. A gente já pegou 13. Você faz um eco, o coração não bate. E o paciente está conversando. Mas é isso. Querem fazer alguma pergunta? Vocês entenderam do perfil? Depois eu mando o material, tá? Uma dúvida só. Quando que seria melhor então usar o milrinone, assim? Milrinone. Ó, tem vários estudos que não mostram superioridade, tá? Até em ser descompensado como choque cardiogênico. Estamos trabalhando no passado e comparou no choque cardiogênico do Buta e milrinone. Mesma coisa. Quem que tem uma leve vantagem do milrinone? Paciente que tem hipertensão pulmonar.
que daí vai inibir a fosfodiesterase 3, faz vasodilatação pulmonar, fazendo com que tenha a diminuição da pós-carga do VD. Entendeu? Aí você faz a diminuição da pós-carga do VD e melhora. Então tem muita gente que fala assim, é bom para VD. É bom para VD se você tiver hipertensão pulmonar. Se não, é claro, se tem um choque, infartou o VD, se você diminuir ainda mais a pós-carga dele, tudo bem. Vamos ficar com o paciente que tem hipertensão pulmonar. Tem hipertensão pulmonar severa, coloca o Primacor, o Mirinone, vai vasodilatação e vai melhorar. Vai diminuir a pós-carga. Basicamente é isso. Vai depender, de Mirinone também é caro. Vocês têm noção, a cada 48 horas custa mais ou menos uns 2.000 e poucos reais. Então é caro. Tudo depende de onde você está, quem é seu paciente. Há um paciente que tem muito risco de fazer TV. Muito. Poxa, será que não é melhor manter o beta-bloqueador do cara e deixar um Mirinone? Então, aí é a trato do dia a dia. E depende de onde você está. Tem lugar que não tem? Tem uma corda. A gente tinha noção. No final de semana. A gente usa bastante a noção. A gente tem muita disfunção de ventrículo direito. Então, a gente usa bastante Primacor.